Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo deste canal Notícias Teológicas, canal feito para nós comentarmos notícias do mundo teológico. Então, tudo aquilo que aparecer nós vamos comentar por aqui, você é o meu convidado. Obviamente a gente não está fazendo isso ao vivo ainda porque não atingimos os 1000 inscritos desse canal. Assim que nós atingirmos, nós então vamos fazer isso ao vivo e você vai poder participar e colocar o seu comentário aí ao vivo e a gente vai trocando essas informações. Obviamente, a ideia desse canal é trocar justamente isso, conhecimento teológico, comentar algum assunto teológico da hora e nós trocarmos esse conhecimento, você poder argumentar e a gente fazer essa troca de informações. Com toda certeza eu vou aprender muito mais do que vocês serão ensinados. Eu vou apenas trazer o conteúdo para cá, para a gente ter esse espaço para comentar e falar dessas coisas importantes, ok? Então lá no canal Rafael Pablo vai ficar resenhas de livros, coisas mais relacionadas ali à literatura, principalmente à literatura teológica. Aqui nós vamos trazer essas notícias quentes, essas coisas que estão no dia a dia e a gente vai comentar como um cristão deve reagir a esses assuntos. Essa é a ideia aqui, então vamos ter lives quase todo dia. Assim que sair alguma coisa interessante que eu ficar sabendo, vou trazer para cá e a gente vai poder comentar e falar sobre o assunto, ok? Muito bem. Olha só, além disso, além de você se inscrever nesse canal para que a gente atinja os 1000 membros e aí a gente possa fazer isso ao vivo e você poder participar com comentários ao vivo, nós temos o canal de cortes também desse canal aqui. Então, nós vamos pegar parte dessas lives aqui, transformar em cortes menores e deixar lá, porque tem muita gente que não tem paciência de ver a live inteira. Então, a gente vai fazer isso também com os cortes, os principais pontos daquela live vai estar lá no nosso canal de cortes, que tem um link aqui embaixo também na descrição e no primeiro comentário. Como você viu no título de hoje, nós vamos comentar a participação do Dr. Augusto Nicodemos ali no Inteligência Limitada do Rogério Vilela. Ontem, em um vídeo lá do canal Rafael Pablo, eu falei Diogo Vilela. Sei lá por que eu falei isso, mas é Rogério Vilela no Inteligência Limitada. Augusto Nicodemos ficou mais de 3 horas ali falando a respeito de teologia e como é bom ver um pastor de verdade, um reverendo de verdade sendo entrevistado. Você pode não concordar com muita coisa, como o vídeo de hoje, eu não concordo muito com a posição do Dr. Augusto Nicodemos, mas é bom ver pessoas que têm coragem de falar o evangelho sem meias palavras, sem precisar, sabe, dar aquela maquiada para não parecer tão radical ou fundamentalista. Que bacana foi ver o Dr. Augusto Nicodemos ali. Nós vamos trazer várias partes do que o Augusto Nicodemos disse ali. Nós vamos trazer aqui. Hoje nós vamos analisar apenas um corte pequeno, onde ele fala sobre o dons de línguas, ok? Muito bem. O dons de línguas tem algumas diferenças dependendo da denominação evangélica que você é. O Dr. Augusto Nicodemos, da Igreja Presbiteriana, obviamente, ele é um cessacionista. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que ele não acredita que os dons extraordinários são para os dias de hoje, ok? Bem, eu não sou um cessacionista, eu sou um continuista. Eu acredito que os dons extraordinários ainda são para os dias de hoje. Ah, mas então por que a gente não vê tanto? Porque as pessoas não acreditam tanto que são que os dons é para hoje. Se a gente tivesse mais pessoas que acreditassem realmente, não utilizassem esses dons de maneira sensacionalista, como é utilizado por boa parte do segmento evangélico que acredita nos dons, mas fosse usado de maneira responsável, eu acredito que nós ainda veríamos vários dons sendo exercidos hoje. Essa é a minha crença. Então, ou seja, eu já tenho uma diferença com o Dr. Augusto Nicodemos, porque ele é um cessacionista e eu sou um continuista. Mas aqui nesse canal, nós passamos pano para o Dr. Augusto Nicodemos. Então, mesmo quando eu não concordo com ele, eu gosto de passar pano para ele. É isso mesmo. Podemos passar pano à vontade para o Dr. Augusto Nicodemos. Mas vamos lá, então, falar sobre essa participação do Dr. Augusto Nicodemos. Deixa eu colocar a telinha aqui, ó, no Inteligência Limitada, onde ele falou sobre o dons de línguas. Eu vou pausando aqui o vídeo para explicar os meus pontos de discordância com o Dr. Augusto Nicodemos e alguns questionamentos. Na verdade, os meus pontos de discordância vai ser mais assim: olha, eu analiso dessa forma, e aí eu vou perguntar para você, e você? Como é que você acha? O que você acha tanto daquilo que foi dito pelo Dr. Augusto Nicodemos, quanto dos pontos que eu vou trazer aqui para você? Então vamos ver aqui. Agora, eu creio
Deus pode dar o dom de línguas, que não é revelatório. Qual é a função do dom das línguas? Biblicamente falando, é exaltar e louvar a Deus num idioma que você nunca aprendeu. E o milagre está nisso. Entendi. Muito bem. Primeiramente, o doutor Augusto Nicodemus vai dizer que o dom de línguas seria o dom de você falar em uma língua que você nunca aprendeu. Isso, obviamente, com a função de exaltar e glorificar o nome de Deus. Nisso nós estamos de acordo. Eu acredito que o dom de línguas é, obviamente, para exaltar e glorificar a Deus. Mas eu tenho alguns questionamentos. Você vai ver que o doutor Augusto Nicodemus vai citar principalmente o texto de Atos, que é o texto mais clássico desse assunto, né? Ali quando acontece verdadeiramente o derramar do Espírito Santo e o sinal desse derramar é o dom de línguas. Eu não vou entrar aqui na polêmica se o batismo do Espírito Santo, o sinal com o batismo do Espírito Santo é o dom de línguas. Não é isso. Mas veja, naquele momento, há uma diferença entre o dom de línguas, pelo menos que ele vai falar aí. Eu não entendo como ele vai falar aí. Porque ele dá a entender que é o seguinte: o que é o dom de línguas? É você, por exemplo, não saber mandarim e aí, de repente, você começar a louvar a Deus ou a orar a Deus em mandarim, mesmo sem nunca ter estudado mandarim. Ao meu ver, não foi isso que aconteceu em Atos. Eu estou aqui até com o texto de Atos, e veja, lá no capítulo 2, não é isso? Capítulo 2 de Atos, Atos 2, versículo 2, diz o seguinte: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Eu já acho muito legal, ou pelo menos curioso, o fato de Deus ter utilizado dons de línguas para ser o sinal, entendeu? Eu não estou falando que é, mas eles ter utilizado o dom de línguas como sinal e ser uma coisa visível. As pessoas viam línguas que pareciam línguas de fogo. Então, elas viam isso acontecendo. Mas vamos lá. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Então veja, a pessoa que estava falando em línguas, ela não estava falando em uma língua específica. Ela estava falando em uma língua, seja a sua própria língua ou língua estranha, também podemos entrar nesse assunto um pouco mais para frente, mas veja, cada um ouvia na sua própria língua. Então não era a pessoa que, por exemplo, aprendeu a falar grego e começou a falar grego e aí os gregos ouviam ele falando em grego. Não, ela falava talvez na sua própria língua ou em línguas estranhas e cada uma das pessoas ouvia no seu próprio idioma. Então veja, o primeiro ponto aí não é o fato da pessoa estar falando numa língua que ela nunca aprendeu a falar. É o fato da pessoa falar ou na sua própria língua ou numa língua estranha, podemos discutir isso, mas que cada pessoa vai escutar na sua própria língua. Então, seria mais ou menos assim: alguém está ali no culto, vamos dizer, e aí, de repente, eu começo a falar no próprio português ou numa língua estranha, e de repente tem um francês, um chinês, um alemão, e cada um vai ouvir na sua própria língua. Eu não estou falando em alemão, eu não estou falando em mandarim, eu não estou falando em francês. Cada um está ouvindo na sua própria língua. Esse é o milagre. Não é eu falando numa língua estranha no sentido de eu falando mandarim. É eu falando uma língua que eu não sei qual é, mas que todos estão escutando na sua própria língua. Então, esse é um ponto que eu coloco, entendeu? Assim, ora, o dom de línguas não é que de repente eu aprendi a falar mandarim. O dom de línguas é que eu comecei a falar em uma língua e todos estavam escutando na sua própria língua. Pelo menos aqui em Atos. E é o texto que o Dr. Augusto Nicodemus normalmente usa. Ok? Quer ver? Vamos continuar aqui. Tá? O milagre está nisso. De repente, mas ele é pessoal, é para mim. Ou é ele pessoas... pode ser exercido em comunidade desde que siga a regra de 1 Coríntios capítulo 14. 2 pessoas, no máximo 3, em sequência, e tem que ter intérprete. São as 4 regras. O intérprete faz o quê? Ele interpreta aquilo que você falou. Vamos supor. Mas isso não é uma revelação também? É uma revelação não do plano de Deus ou do que é que Deus vai fazer ou deixar de fazer, mas daquilo que foi dito. É distinto. É uma tradução. Seria uma tradução. A capacidade de você...
Muito bem. Então, outra coisa que eu coloco, um outro ponto do porquê eu sou continuista, e eu acredito, inclusive, no dons de línguas, é o fato, por exemplo, de eu ter a noção de que todos os dons que foram utilizados, os dons extraordinários, dons de curas, de milagres, grandes sinais ali, esses dons extraordinários, todos eles você não pode aprender de maneira sem o dom. Ou seja, ou você tem o dom de cura, ou você não pode aprender a curar. Quando eu digo curar, no sentido do dom mesmo. Você não pode ter o dom, não ter o dom de cura e curar a si mesmo da forma que o dom especifica. Você não tem ali de grandes sinais, o dom de grandes sinais, e você não pode aprender isso fora. Você não pode fazer uma faculdade e aprender a fazer grandes sinais. Apesar de que tem muito pastor aí, picareta, que aprende. Mas, ou seja, o dom é algo que não pode ser conquistado fora do dom. Se o dom de línguas fosse apenas o dom de falar em uma língua diferente, por exemplo, eu falar em inglês, vocês sabem que eu sou analfabeto em inglês, eu de repente começo a falar inglês e alguém traduz o do inglês para a igreja, isso é até pouco provável, para mim, pouco útil para a igreja, né? É pouco útil para a igreja. Tá, naquele tempo, é uma das questões dos próprios sensacionistas, é que naquele tempo seria muito útil. Mas veja, hoje seria muito pouco útil para a igreja. Por quê? Porque existem intérpretes. As pessoas sabem falar inglês, né? As pessoas que eu tenho raiva, né? Que aprendem facilmente a falar inglês, e aí eles conseguem traduzir para a igreja. Então, ora, a pessoa que está lá traduzindo um pastor, o pastor está falando em inglês, e ele está traduzindo para toda a congregação em português, ele não está utilizando dons. Ele aprendeu a falar inglês. Ou seja, então o dom seria facilmente substituível pelo aprendizado hoje. Né? Tem pessoas que falam 4, 5 línguas diferentes. Ah, quer dizer que ele teria o dom de línguas, né? O dom de interpretar línguas? Não, ele aprendeu a língua. Então, essa é uma outra coisa. Eu não vejo o dom como algo que pode ser facilmente substituído por um aprendizado. Não, você aprendeu, nós temos várias pessoas aqui na igreja, cada uma consegue falar uma língua diferente, um consegue falar alemão, o outro francês, o outro inglês, né? Cada um ali aprendeu essa língua, e aí nós temos irmãos que traduzem. Bem, não faz nem sentido eu falar em outras línguas hoje, nesse sentido, para que alguém traduza para a igreja, porque eu posso falar na própria linguagem da igreja, a não ser que eu esteja visitando uma igreja em outro país. Mas mesmo assim, nós teríamos irmãos que não têm o dom de interpretação, mas apenas sabem a língua, fazendo esse papel. Esta é uma outra coisa que eu, normalmente, comungo contra essa questão de o dom de língua ser apenas um dom de tradução. Nós temos outro versículo do apóstolo Paulo que fala que quem ora em línguas edifica a si mesmo. Eu não vejo qual que é a diferença de você orar em português, certo? Então eu estou orando em português e aí de repente eu começo a orar em inglês e isso me edificar mais do que orar em português. Então, também não faz sentido, né? Não faz sentido eu orar só para mim orar em uma outra língua e eu, de repente, ser mais edificado do que orar na minha língua pátria, na língua em que os irmãos estão ali. Então, existem vários pontos aí que eu não concordo pelo contexto das Escrituras. Se você vai para 1 Coríntios 12 ali, depois 13 e 14, onde o apóstolo Paulo vai falar muito sobre o dom de línguas, não é esse bem o contexto. Eu não consigo enxergar o contexto unicamente de falar em uma outra língua nesse sentido, sabe? Me parece pouco provável que ia utilizar isso como um dom, sabe? Um dom extraordinário. Como eu disse, o dom de cura, por exemplo. Não tem como você aprender o dom de cura. Tipo, olha, nós não precisamos mais do dom de cura hoje, porque dentro da igreja tem pessoas que conseguem curar. Aí você vai falar, mas tem médicos. Não, mas não era isso. É o dom de cura, é de curar na hora. Então, ou seja, isso nem o médico dá conta de fazer, né? A pessoa está ali paralítica, o médico não dá conta de ir lá e fazer o paralítico andar. E o dom de cura seria isso, né? Não esses dons absurdos aí que tem igrejas neopentecostais e PPP que faz aquele bafafá. Não é isso que eu estou dizendo, ok? Eu não estou, ao mesmo tempo, falando que muitas vezes isso que a gente vê aí nas TVs, isso que a gente vê nesses congressos de curas e milagres, isso aí seja dons. Não é isso, ok? A minha definição de dons extraordinários não é essa que a gente vê nesse sensacionalismo aí. Muito bem, mas vamos continuar aqui com a posição do Dr. Augusto Nicodemos.
você traduzir. Quando eu digo que ele não é revelacional, eu quero dizer que o dom de línguas, eu estou dizendo que através das línguas, Deus não está revelando nenhuma etapa nova do plano dele. Entendi. E da mesma coisa, profecia. Profecia, hoje, eu não creio que hoje exista profeta como o profeta Isaías, o profeta Daniel, como o apóstolo João, que nos deu o livro de Apocalipse lá na ilha de Patmos. Eu não creio que haja mais isso hoje. Não tem nesse... Muito bem. Quanto à questão do dom de profecia, é muito fácil. Eu também não acredito que hoje nós temos profetas como Isaías, como o próprio João lá na ilha de Patmos. Eu não acredito. Mas eu acredito que ainda hoje nós podemos ter pessoas que possam profetizar, sim. Pessoas que, diante de uma determinada situação, possam trazer para a igreja uma palavra de consolo, uma palavra de consolo mesmo, né? Uma palavra de encorajamento, alinhado com aquilo que Deus irá fazer naquela comunidade. Eu não tenho problema de Deus revelar certas coisas para aquela comunidade através de uma pessoa, sabe? Talvez direções específicas que Deus queira, por exemplo, como ele fez com Paulo, né? Paulo queria ir para um lugar, viajar para um lugar, e ele fala que o Espírito Santo não deixou, né? Compeliu ele a não ir para ali, né? Para ele ir para um outro lugar. Eu acredito nesse tipo de coisa. Novamente, não estou falando daquelas pessoas que ficam profetizando aí, à torta e à direita, aquelas profecias mequetrefes, né? Dizendo, olha, Deus tem grandes coisas para você e tal. Essas profecias mequetrefes aí, que Deus tem grandes coisas para você, grandes coisas vai acontecer, e aí você deixa muito aberto, né? Porque não sabe, né? Daqui um pouco, se você, sei lá, se você achar uma vaga no estacionamento no centro da cidade, você já acha que aconteceu uma grande coisa. Não é isso, ok? Mas eu não tenho problemas com pessoas sérias que possam ter essas impressões, pessoas sérias que possam falar que, olha, houve uma intuição, ele ouviu de Deus determinada questão e dá determinado direcionamento, por exemplo, para uma igreja. Obviamente, nada disso pode ser analisado sozinho, ou seja, não se faz nada apenas porque um profeta disse determinada coisa, ok? Então, um profeta falou determinada coisa para a igreja, ali a liderança da igreja ela tem que se reunir e decidir, entendeu? Porque eu acredito que Deus está falando com a liderança da igreja, que Deus pode usar pessoas para instruir essa liderança através dessa profecia, beleza. Mas, ainda assim, a liderança vai reunir, vai verificar a profecia e vai, inclusive, decidir se segue ou não aquela profecia, se acredita que aquilo é ou não o melhor para a igreja e pronto, ok? Nada acima dessa reunião de verificação nas escrituras e da própria liderança tomar as decisões da igreja. Mas eu acredito que Deus possa dar assim. Então, o que eu estou querendo dizer é que, olha, esses dons extraordinários, por exemplo, de profecia, ninguém poderia aprender a profetizar fora do dom extraordinário. Eu acredito que isso acontece com línguas também. Não é um dom que possa ser substituído por um intérprete hoje que aprendeu a linguagem. Necessidade. Não creio. Essa língua seria a língua dos anjos? É uma língua espiritual? O Não. que é? São idiomas humanos falados por alguém que não conhece. Se eu, de repente, aqui começasse a louvar a Deus em mandarim. Entendi. E aí, de repente, você entendeu e trazia, olha, ele acabou de dizer isso aqui. Entendi. Então, alguns acham que é língua de anjos por conta de uma interpretação equivocada de 1 Coríntios capítulo 13, aquele famoso capítulo do amor, onde Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, nada seria. Mas ali ele está colocando na condicional, ele está dizendo, ainda que, não quer dizer que ele fala, está dizendo que ainda que falasse, o amor ainda seria maior. Então, quando ele diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos, não quer dizer que é possível falar a língua dos anjos. Está dizendo que ainda que ele falasse, o amor ainda seria maior. Entendi. Então, ali não está dizendo que a gente fala a língua de anjos. Muito bem, muito bem. Então, deixa eu tirar aqui. É isso, ele falou a respeito disso, eu concordo com ele, que o texto ali de 1 Coríntios 13, 1, que fala, passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Eu não acredito nessa língua de anjos, acredito que possa haver, sim, uma língua estranha. Veja, eu acredito que possa se manifestar a pessoa falar em uma língua nunca antes dita e cada pessoa ouvir na sua própria linguagem. Lembra daquilo que eu disse ali de Atos?
Ou seja, a pessoa não está falando em mandarim e a pessoa está entendendo em mandarim. A pessoa está falando uma linguagem, pode ser a sua própria ou uma língua estranha, não sei, mas a outra pessoa está entendendo na sua própria língua. Para mim, o milagre está nisso, ok? Não está em eu falando em mandarim, mas está eu falando talvez em próprio português e o francês entendendo em francês, o chinês entendendo em mandarim, o alemão entendendo em alemão. Eu acho que o dom e o milagre está aí, ok? Cada um falando. E tem alguns outros textos que vão me levar a questões, por exemplo, de Paulo falar que eu oro mais língua, né? Lá em 1 Coríntios 12, 30 diz... é 12, 30? Não, não é 12, 30. Mas aqui, ó. 14, 18. Diz o seguinte: dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. E aí, veja, por que Paulo daria, né, assim, graças a Deus por falar mais em língua do que os demais, né? O que isso traria de benefício para Paulo? Mas Paulo vai dizer em outro texto que falar em línguas ou orar em línguas, a pessoa edifica a si mesmo. Então, esse seria o grande a grande vantagem de falar em línguas, você sozinho, né? Porque isso estaria edificando você mesmo. Então, tem esses textos que precisam ser bem vistos. É óbvio, tem livros aí que vai falar sobre isso. Tem um livro da editora Carisma, e aqui vai uma indicação e uma contraindicação no mesmo livro. Tem um livro da editora Carisma que fala sobre 4 perspectivas de falar em línguas. Eu tenho ele aqui, eu não peguei ele aqui, não vou pegar agora, mas da editora Carisma, vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo ou lá no primeiro comentário e vocês vão ver. Ele fala sobre 4 perspectivas. É muito interessante esse livro porque cada um vai mostrar uma perspectiva diferente sobre o dons de línguas e vai ter a contraposição, ou seja, os outros autores vão contrapor aqueles argumentos. É muito bacana. Mas, infelizmente, se não me engano, não sei se é no terceiro ou na 4ª exposição, houve uma mudança de quem estava traduzindo o livro, e aí o livro ficou... Não dá para ler a terceira, se não me engano, a terceira ou a 4ª posição, não dá para ler porque a tradução ficou horrível. Já passei isso, inclusive, para o próprio dono da editora, falou, olha, até o 3º capítulo, se não me engano, dá para ler, muito bacana, você entende bacana. A partir daqui, na época que eu estava lendo, eu até perguntei para ele, né? Porque eu estava lendo e de repente, quando entrou no 3º ou no 4º capítulo, agora eu não me lembro, falei, nossa, mas ou essa pessoa que está escrevendo esse capítulo é terrível, ou houve alguma coisa. Aí eu entrei em contato com o dono da editora e perguntei para ele, olha, o que aconteceu aqui? E ele realmente confirmou que houve uma mudança de tradutor no meio da obra. E aí essa situação ficou muito ruim. Eu espero que eles tenham melhorado isso, talvez numa próxima edição, faça a tradução com alguém que conhece um pouco melhor e tal, e coloque todo o livro, porque é muito interessante você ver as 4 posições e as contraposições desse assunto em cada uma dessas posições. É muito bacana, gente que entende mesmo sobre o assunto, falando sobre isso. Mas e aí, você concorda, discorda? Qual a sua posição a respeito disso? Você acha que os dons cessaram mesmo? Você é um cessacionista? Você é um continuista? Coloque aí embaixo, lembrando, pessoal, que não tem problema você discordar, ok? Discorde com respeito, mas não tem problema. Você pode zoar, entendeu? Você pode me zoar, não tem problema. Ih, ó, o Rafael é maluco, ó, o que ele acredita? O cara é meio leléu da cuca, não tem problema. Esse canal é para isso, ok? Esse canal é para a gente aprender junto. Você coloca seus argumentos, eu vou ler, vou tentar responder alguns, para a gente ter essa interação. Esse é o primeiro vídeo desse canal. Eu espero que você tenha gostado. Inscreva-se. Vamos atingir 1000 inscritos. Assim que nós atingirmos 1000 inscritos, nós fazemos isso ao vivo e você pode colocar aí a sua discordância, falar que eu tô maluco ao vivo e eu coloco aqui em tela, tá bom? Mande para mim também através do Instagram, @canal Rafael Pablo, ok? @canal Rafael Pablo. Mande para mim lá o que você gostaria de ver aqui. Rafael, ó, a loucura que esse cara disse aqui, dá uma olhada, talvez eu trago aqui. Quero ver se eu consigo fazer vídeos quase todos os dias nesse canal comentando alguma coisa, tá bom? É isso daí. Fiquem com Deus, um grande abraço, se inscreva e até o nosso próximo vídeo.